Para quem já estudou cálculo, provavelmente se deparou com a definição de limite usando épsilons e deltas e ficou igual essa mocinha aqui, com a cara muito preocupada, o professor falando, cara, decore isso aqui porque a gente vai usar durante todo o desenvolvimento da teoria, é um negócio chato de se trabalhar, né? E segundo o Spivak, é uma das ideias mais difíceis, né? Ele diz aqui, provavelmente é a ideia mais difícil de todas do cálculo, né? Então, eu aqui, né, tentando desempenhar meu papel de estudante, cruzando informações, para quem assistiu aqui o meu último vídeo, penúltimo vídeo, né, Amantes do Conhecimento Fazem Isso, o sétimo conselho diz que você não pode se apegar a um único livro, ou professor, enfim, né, uma única fonte. Você tem que cruzar outras opiniões, informações e analisar o mundo por si mesmo. Esse é o papel do estudante. Então tá, vou lá, né? Vou tentar cruzar informações aqui com o Tom Apostol, com esse outro livro de cálculo aqui do Thompson, Cálculos Made Easy, né? Vários outros livros, inclusive esse livro aqui bobinho de gibi, né? Anotar tudo isso. E aí eu acabei descobrindo que existe uma outra forma tão rigorosa quanto o limite e é mais simples, né? Que, inclusive, era esse tipo de ideia que o Newton e o Leibniz apelavam, né, quando eles estavam lá desenvolvendo o cálculo. Então, como é que a gente veio parar nisso aqui? Isso aqui foi uma construção recente. Se vocês forem pesquisar aí, quem é que criou essa definição esquisitona e difícil, né, começou com o Cauchy, né, usava, mas sem provar. Depois o Bolzano, em 1817, começou a usar, né, fazendo uma definição formal, mas o que a gente conhece hoje, né, que se consagrou, é atribuído ao Weierstrass, certo? Agora, como a gente viu, é um negócio complicado, chatinho de expressar uma ideia que já existia. Que ideia é essa? Aqui no livro do Tom Apostol, ele começa trazendo uma introdução histórica, e eu gostei muito disso, porque o Spivak, ele é estilo matemático mesmo, ele quer encontrar princípios para derivar definições, axiomas para construir a teoria. Aqui não, o cara já começa dando todo um panorama histórico, né? Ele fala que derivada está relacionada ao problema de encontrar tangente no ponto, integral, né? Encontrar a área debaixo de uma curva, né? Que essa ideia de encontrar a área debaixo de uma curva, né, é baseado numa ideia já antiga, lá desde os gregos antigos, que é o tal do método de exaustão, que é basicamente o seguinte: pô, eu sei calcular a área de coisas, né, retas, né, tem lados retos. Coisas curvas eu não sei, mas se eu coloco uma coisa reta aqui dentro dessa curva, eu tenho uma aproximação dessa curva aqui, né, desse semicírculo. Então, eu posso aumentar o número de lados desse polígono tão pequenos quanto eu quiser para chegar a uma aproximação ainda mais perfeita da área debaixo dessa curva, né? Aqui tem esse método, né, de você fazer vários retângulos e diminuir cada vez mais os retângulos, você vai ter uma aproximação. Aqui ele tem uma aproximação que ele fala que é por defeito, porque esses retângulos não ultrapassam a curva, e você tem por excesso, ultrapassam a curva. E à medida que você vai deixando isso cada vez mais pequeno, você vai conseguindo ter uma precisão maior, e aí você consegue capturar o valor, né, no limite que está entre o excesso e o defeito, né? Foi assim que o Arquimedes ele conseguiu fazer a quadratura da parábola. Não é bem assim que ele usou, né, esses retângulos, tal como a gente está fazendo aqui. Até para título de curiosidade, deixa eu mostrar aqui no livro do Arquimedes, O Mito e Sua Obra, que aqui tem como é que ele fez isso. Esse é basicamente esse primeiro diagrama aqui. Foi assim que, se vocês notarem, tem uma parábola aqui. Ele vai usando ideias de você seccionar essa parábola, pesar esses pedacinhos aqui. É uma abordagem diferente, mas a ideia é a mesma que ele está tentando apresentar aqui nesse livro de cálculo, né, do Apostol. É uma notação mais moderna, vamos dizer. Beleza. Agora, que ideia que o Arquimedes estava usando e que o Newton e o Leibniz usavam? É os infinitesimais.
quantidades infinitamente pequenas, que são essas aqui, né? Você vai deixando infinitamente pequeno, os lados aqui desse polígono infinitamente pequenos. Não havia uma definição formal disso, né? Por isso que eram muito criticados, né? Inclusive aqui tem uma ilustração que eu acho que eu já mostrei, né? Que como o negócio é infinitamente pequeno, você está quase dividindo por zero, maluco, né? Porque você está apelando para quantidades tão pequenas, né, que na hora que você for... A distância de T1 com T2 é tão pequena que parece zero, né? Parece que você está dividindo por zero. Então era uma ideia muito polêmica que foi atacada lá pelos jesuítas, né? Que esse livro aqui vai contar meio uma história conspiratória, que os jesuítas eram mauzãos, né? E estavam impedindo o Galileu, né? E o pessoal lá a usar os infinitesimais. Mas assim, era uma coisa absurda, né? Não é só os jesuítas, né? Eu fui ver aqui nesse livro que outros nomes, né, bem mais recentes, em 1700, como o filósofo George Berkeley, ele era um oponente dos infinitesimais. Ah, não conheço esse cara. Ah, tem um outro aqui, talvez você conheça. O Johann Bernoulli também era contra. Ah, também não conheço. Ah, então provavelmente você vai conhecer esse cara aqui, ó. O Bertrand Russell. Ele fala: é uma ideia errônea, desnecessária, autocontraditória. O Richard Courant, também um outro famoso, né, matemático que inclusive escreveu ótimos livros de cálculo, né, que é referência hoje, ele também criticava a ideia dos infinitesimais. Que negócio é esse de infinitesimal? Aqui ele diz, infinitesimal, né? O que é? São quantidades infinitamente pequenas, né? Muito próximos de zero. Ele fala aqui, até parece fantasmagórico, né? Porque eles vivem ali numa terra do nunca, muito, infinitamente próximo de zero, mas sem ser zero, né? E você não consegue expressar ele com nenhuma fração finita, né? Então, o que ele está querendo dizer? Então, o que é infinitesimal? Qual que é essa ideia? Quantidades infinitamente próximas de zero. Então, a gente tem aqui a reta dos números reais, aí você tem aqui o zero, e você pode... Aí você tem vários números que estão bem perto de zero, mas não são zero. Se a gente for dar um zoom, aí você consegue encontrar outra região muito próximo de zero. Ó, isso aqui, eu estou querendo dizer que eu estou dando um zoom justamente nessa bolinha. Mas aí você pode fazer um argumento meio que fractal, né? Recursivo. Você pode dar um zoom aqui, encontrar outros números mais próximos de zero e seguir isso infinitamente. E eles são tão pequenos, são medidas tão pequenas que você não pode expressar ela por números finitos. Ah, é mais pequena que 1 dividido por 1 milhão? Sim, é mais pequeno que isso. Mais pequeno que isso, mais pequeno que isso, mais pequeno que isso. Infinitamente mais pequeno. Você nunca vai conseguir expressar essas quantidades usando, né, frações, por exemplo. Ah, nossa, que negócio absurdo, né? Bem estranho mesmo. E Newton, Leibniz, o pessoal usava isso sem se preocupar. Tem esse artigo que eu vou deixar aqui na descrição, que fala muito bem disso, né? Ele pensava, inclusive, com as variáveis como fluxão, né? Era fluente, né? A taxa, como essas variáveis, elas mudavam, né, conjuntamente, era o que ele procurava, que era fluxão. E, né, para derivar essa taxa de mudança, você adicionava uma quantidade muito pequena, certo? E como ela era tão pequena que você poderia ignorar, né, essas quantidades. E aí no final você chegava lá na derivada, por exemplo, de x ao quadrado, que é 2x, certo? Apelando para essas ideias do infinitamente pequeno, né? Medidas infinitamente pequenas, que é o que o Thomson aqui ele vai usar.
É o Calculus Made Easy do Thompson, que ele publicou, se eu não me engano, lá no início do século XX, 1908. Então, apesar dele não mencionar explicitamente infinitesimais, ele usa essa ideia dos infinitesimais, né? Ele, inclusive, na hora de fazer derivados, ele fala, olha, isso aqui é tão pequeno que é desprezível, você pode jogar fora. É assim que ele se expressa, né? Então, mas como você falou, se o Russell e o Courant, né, atacam essa ideia, de fato não é para usar, né? Veio lá o Weierstrass, nos trouxe essa definição aqui, né? E que a gente agora consegue usar como para provar teoremas, enfim, uma definição precisa e formal, né, de limite. Bem, aí aqui está a informação que eu não sabia. Teve um americano, cadê? Não é esse aqui. Aqui. Teve um cara chamado Abraham Robson, que em 1960 conseguiu ressuscitar os infinitesimais, essa ideia, né? E de forma precisa. Onde nasceu a análise não padrão, né? Para quem sabe, análise é um curso muito mais puxado, né, de cálculo, onde a gente vai provar coisas, aquelas ideias que parecem intuitivas, agora de maneira rigorosa. E essa análise aqui usa essa definição aqui de epsilons e delta, certo? E ele conseguiu agora estudar, chegar às mesmas conclusões usando infinitesimais e de uma forma formal, precisa. É o que é chamado de análise não padrão. E que eu fui pesquisar, tem um monte de livro de análise não padrão. Nunca tinha ouvido falar disso. Está aqui o próprio Abraham Robson, né, com o livro dele, né, que inaugurou essa análise não padrão. Então é análise apelando para infinitesimais, certo? E segundo o Charles Peirce, um outro matemático filósofo americano, ele acreditava que infinitesimais era legítimo, era até mais fácil de ensinar, né? Era mais... A gente sabe, né, o que os professores de cálculo passam a tentar ensinar a ideia de limite, né? Agora, ele fala, a doutrina dos infinitesimais é muito mais simples do que a doutrina dos limites. Então, voltando lá para aquele sétimo conselho, né? Não se apegar à única fonte, ter senso crítico, analisar o mundo por si mesmo. No caso do Abraham Robson, ele não simplesmente aceitou isso aqui, né? Ele foi lá e mostrou que dá para definir infinitesimais de forma formal e criou a análise não padrão. Eu não sei por que o pessoal não costuma falar da análise não padrão, né? Se vocês sabem, coloquem aí nos comentários. Mas, e aí? Vocês já analisaram isso por si mesmos? Já tem uma posição? Preferem usar isso daqui? Ou usar a ideia de infinitesimal, né, como é usado na análise não padrão? Né? É claro que o que se consagrou é isso aqui, né? E se a gente não quiser ficar falando sozinho, a gente tem que saber. Mas, será que não seria interessante também a gente entender um pouco mais sobre essa definição dos infinitesimais? Por que nas universidades não colocam as duas, né? Fala, olha, tem esse jeito aqui, mas saibam que lá no início, quando nasceu o cálculo, a gente não pensava assim, que é muito difícil. A gente pensava como o Newton fazia, né? Apelando para a ideia do infinitesimal. Olha como fica muito mais intuitivo. E se você quiser, leia os livros de análise não padrão. Olha aqui a definição de infinitesimal, né, agora de maneira formal. Por que não apresenta essas opções, né? Parece realmente como se fosse doutrina, né? A doutrina dos limites, né? E é isso aí, gente, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Falei que ia criticar esse livro, né? Eu recomendei esse livro aqui em um vídeo meu, mas o que eu aprendi nesse único capítulo aqui, o que é limite, né, desse livro aqui do Thompson, certo? Me ensinou muito mais do que aqui. Aqui ele nem chega no Newton, nem chega a falar dessa análise não padrão, né, que formalizou a ideia do infinitesimal.
ele cria meio que uma teoria da conspiração entre jesuítas atacando Galileu porque estava usando infinitesimal, sendo que os jesuítas estavam certos, né? Porque não tinha uma definição formal de infinitesimal que poderia levar a paradoxos, enfim. Então não era só os jesuítas, né? Como a gente viu grandes nomes aí no cenário matemático, como o Russell e o Courant, né? Pessoas que viveram muito mais recentemente, rechaçavam essa ideia, certo? Então, depois de obter essas informações, eu já não estou gostando mais desse livro e não recomendaria esse livro, tá? E é isso que eu queria compartilhar com vocês, gente, hoje. Quero agradecer aqui os membros do canal, né, pelo apoio. E é isso aí. Fui!